Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu já posso sistematizar como um dos grandes erros essa questão de estudar por igual todo o conteúdo do edital? Para mim sempre foi, assim. Toda vez que eu tentei estudar o edital, do primeiro item ao último item, do primeira página, tipo, como o pessoal fala, né? Vou estudar de capa a capa o livro, eu não tive, assim, eu tive muita dificuldade. Principalmente quando você vai para concursos da área jurídica, que você sabe bem, né? Que é um edital sem fim, sem tamanho. Então, por isso que é muito comum, e eu escutava na minha época, não se preocupe, são 6 a 8 anos para você passar num concurso de área jurídica, né? E aí você, se você levar isso a sério, vai ser mesmo, vai ser 8, 10, né? Tem gente que eu conheço que nunca passou. Então, assim, eu quando percebi que as matérias e os temas não podiam ser dados a mesma importância, e quando eu não dou a mesma importância, eu não estudo o mesmo tempo, as mesmas matérias, eu não estudo com a mesma profundidade. Eu vou dar um exemplo para você aqui, área jurídica, direito civil. Se eu fosse estudar direito civil, como eu estudei, por exemplo, direito penal, parte geral ou direito constitucional, eu estava ferrado. Tava Porque morto. porque os livros de direito civil são quantos? São uns 8, no mínimo, né? Uns 8 livros que você tem que estudar Cada um desse e tamanho. cada um desse tamanho. Então, assim, você não tem como dar uma mesma prioridade, né? Ou uma mesmo aprofundamento para uma matéria que tem 8 livros e caem 10 questões, para uma matéria que tem um livro e caem as mesmas 10 questões. Tem alguma coisa aí que a prioridade não pode ser a mesma, né? Então, assim, esse é um dos pontos, né? Tipo, a proporção de questões para o que você tem que estudar. E outra coisa, por exemplo, quando eu descobri em direito civil, é que a maioria das questões de direito civil, na prova objetiva, elas vinham do Código Civil. Vinham do Da Código lei Civil, seca. da lei seca. Então, assim, inclusive quando você. Depois de um tempo eu descobri que quando eu comecei a ler muito código, eu abri o livro e dizia assim: mas o cara só está escrevendo o código de uma forma diferente, né? De uma forma que fique mais fácil para você entender. Então, e complementando com várias teorias e tudo mais. Então, assim, não dá para estudar todas as matérias e todos os temas com a mesma importância, com a mesma profundidade, porque existem diferenças. E as proporções são diferentes. Tá bom, mas eu tô diante de um concurseiro que não é experiente. Ele Hum. não, ele entende o que você está falando, mas ele fala assim, tá, mas como eu vou saber qual é o ponto que é mais importante no direito constitucional, qual o ponto que é mais importante em informática, qual o ponto que tem mais peso em raciocínio lógico? Eu vou dar uma dica aqui que já mata aí. Mesmo que ele não Ah, saiba nada, ele já mata. Ele vai em qualquer site de questões de concurso, a escolha, vai lá, seleciona a matéria, seleciona os últimos 5 anos, seleciona a banca ou as bancas de preferência que ele vai fazer o concurso, porque tem muita diferença as bancas, né? E seleciona os temas e vê quantas questões aparecem. Não é por acaso que, por exemplo, direito constitucional, você vai ver que, a depender da banca, vai cair, por exemplo, muito mais controle de constitucionalidade do que poder constituinte. Isso tem alguma razão, não é por acaso. Então você já não é você só não vai analisar isso, mas para quem está começando já consegue ter uma boa noção do que do que é algo que tem mais importância, que é mais cobrado, do que é menos cobrado. Isso simplesmente assim, você já tem uma boa noção. um direcionamento sem precisar de ninguém, o cara já fez um corte olhando pelo retrovisor, né? Que a gente está olhando pelo retrovisor, pelas Sim, últimas provas, sim. já dá para projetar o que vem pelo para-brisa.